Olá, boa noite. Encerradas as eleições para prefeitos e vereadores, sempre fazemos um balanço de como ficou o quadro político em nosso estado. Os 3 partidos que tinham mais prefeitos perderam força em Minas. E mesmo as legendas mais bem-sucedidas não conseguiram chegar a 100 prefeitos eleitos. E falando da presença feminina no executivo, elegemos 62 prefeitas. Houve um aumento de 7%. No Brasil, o crescimento do número de mulheres eleitas para o Executivo Municipal foi 12% maior que nas últimas eleições. Belo Horizonte, você sabe, nunca teve uma prefeita. E falando agora da Câmara dos Vereadores da capital, elegemos 11 mulheres neste ano, quase 3 vezes mais que na atual legislatura. E vamos conversar com 2 dessas vereadoras eleitas em BH neste programa Entrevista Coletiva. Estão conosco Marcela Trópia, do Partido Novo. Seja bem-vinda, Marcela. Obrigada, muito obrigada. Parabéns pela conquista. Muito obrigada. E também está conosco Isa Lourença, do PSOL. Seja bem-vinda, viu, Isa? Parabéns. Muito obrigada. Obrigada. E ao meu lado, também atuando como entrevistador, está o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Mais uma vez juntos. Seja bem-vindo, Murilo. Boa noite, Nácia. Boa noite às jovens e novas vereadoras. Bem-vindas. Com certeza, jovens e novas. E eu começo perguntando para vocês o seguinte. Começo com você, Isa. Você encontrou na campanha, né, que te deixou vitoriosa, mais dificuldade ou menos dificuldade do que você imaginava quando se candidatou? Nossa, é uma grande questão, assim. Eu imaginava já que a campanha ia ser bem difícil, até porque eu tenho uma bebê agora, ela vai fazer 1 ano. Então, eu já imaginava que seria muito difícil fazer uma campanha, cuidar de uma filha pequena e fazer, de fato, uma campanha competitiva, né? Que não é tão simples assim para mim, que sou uma bilheteira do metrô e estou ali querendo, né, estava querendo estar na Câmara Legislativa. Então, eu imaginava que ia ser difícil. Agora, eu consegui contar com muitas pessoas e isso me surpreendeu muito. Sabe, de pessoas que falaram assim, Isa, você não pode estar na rua os 3 turnos, eu vou estar lá por você. Eu vou estar lá fazendo a campanha, pedindo o voto. E eu acho que essa coletividade de pessoas que abraçaram mesmo, sabe? Falaram assim, eu quero eleger uma jovem mulher negra, mãe, para a Câmara de Vereadores. E eu acho que isso tornou as coisas menos difíceis do que eu achava. Aliás, se eu beirava a achar que era o impossível, né? Depois eu falei, não, a nossa união, a nossa força, a nossa coletividade pode vencer. E para quem é igual eu, acho que só pode contar com a coletividade mesmo das pessoas. Isso foi muito bonito, me surpreendeu e fez a gente chegar lá. Foi isso. E chegou. E chegou. Marcela, e você? Bom, o desafio de ser candidata eu já tinha enfrentado antes, né? Eu venho de uma disputa em 2016, tive mais de 3 mil votos na época e já sabia que essa eleição ia ser diferente de tudo que a gente viveu, né? Uma eleição com pandemia, com vários desafios colocados. E estou na vida pública há algum tempo, sou servidora do Estado, sou especialista em políticas públicas e já convivia com diversas dificuldades por ser uma mulher muito jovem no ambiente político, mas isso não nos desanimou, a gente tinha vários apoiadores importantes também, muitas pessoas que acreditavam no projeto e a defesa dos valores da liberdade também sempre foi algo que me moveu e a gente utilizou muito as redes sociais, né? Foi uma campanha muito bonita nas redes sociais, com muitos jovens envolvidos, então, apesar das dificuldades, ao mesmo tempo a gente recebia tanto apoio que era uma força motora mesmo para a gente conquistar essa vitória. Quando você fala de dificuldade, especificamente seria o quê? Essa questão mais da pandemia ou, por exemplo, falta de dinheiro também, falta de apoio? A dificuldade da pandemia, de não poder estar com as pessoas na rua, né? Eu gosto muito de estar na rua, eu gosto muito de panfletar com as pessoas, a gente fez uma campanha muito digital e essa era uma estratégia que a gente não esperava virar tão cedo, né? A gente queria fazer, mas não era a parte majoritária da campanha. E graças a Deus eu tive mais de 104 doadores, então muitas pessoas que acreditaram financeiramente no projeto, mas não adianta ter o recurso se não souber usar com estratégia e com inteligência, né? A gente viu campanhas com muito recurso que não conseguiram ter a vitória e também as dificuldades por ser mulher, né? Parece que boa parte do problema da minha candidatura era a minha foto, que foi comparada com a Magalu, etc. Algumas outras disseram que eu estava muito maquiada, muito, né? Arrumada demais para ser uma candidata. Então, a gente enfrenta de tudo. A Isa deve ter vivido, né, isso também por ser mulher, mas a gente mostra as propostas, a competência e supera o desafio. Agora, para o eleitor de Belo Horizonte que não votou em vocês duas, queria que vocês contassem um pouco quem são vocês, por quê, qual a experiência de vocês, política, que motivou vocês duas a concorrer ao mandato na Câmara Municipal. Você já tinha um histórico de política, né? Contem para a gente assim, quem são vocês nessa
briga política, nessa vida política? Legal, posso começar? Eu já tenho 10 anos de política, eu comecei muito jovem, em Grêmio Estudantil, com 15 anos de idade, e fui fazer administração pública na Fundação João Pinheiro, justamente porque eu enxerguei na política um espaço para resolver problemas, mas eu queria ser capacitada para estar lá. Então, não dava para entrar na política só com boa vontade, tinha que ter boas ideias fora da caixa e conhecimento técnico mesmo para poder colocá-las em prática da forma correta. Então, fiz Fundação João Pinheiro, já tive experiência coordenando outras campanhas e já trabalhei no Poder Executivo, no Poder Legislativo e tive uma breve experiência no setor privado também, numa consultoria. E você, Isa? Então, a minha trajetória é de movimento social, assim. Eu comecei a minha militância no movimento estudantil da UFMG. Eu entrei lá no curso de jornalismo, formei em jornalismo na UFMG. E desde que eu entrei, assim, comecei a me deparar com um espaço que não era meu, digamos assim. Porque quando eu entrei, não tinha nem cotas raciais ainda, né, na universidade. E eu entrei e falei assim, nossa, existe um mundo diferente do meu, com pessoas que têm acesso às coisas que eu não tenho, que eu não tive. Exemplo, curso de línguas, por exemplo. Tal. E aí, desde que eu entrei na universidade, comecei a me deparar com a necessidade de lutar por mudanças. Então, eu fui do centro acadêmico, do diretório acadêmico da Fafiche, fui coordenadora geral do DCE-UFMG e tal. E aí, fui tendo essa trajetória no movimento estudantil, que era tanto a luta por permanência na universidade, quanto a luta na cidade mesmo, né, de manifestações feministas, antirracistas e tal. E aí, em 2018, eu formei na universidade, em 2018, fui candidata a deputada estadual. Naquele momento, tive uma votação que me surpreendeu, eu fiquei na segunda suplência do PSOL, mesmo tendo essa trajetória mais de movimento estudantil. E aí, assim, a gente falou assim, reunimos tantas pessoas aqui, né, acreditando nesse projeto para fazer a gente ter um projeto vitorioso de votação expressiva na cidade como deputado estadual. O que a gente vai fazer agora? E também pensando na eleição de 2018, que na nossa opinião foi marcada por as pessoas votarem num projeto que era contra o nosso povo. Falou assim, as pessoas votaram num projeto contra nós mesmos, o que nós vamos fazer e tal. E aí a gente decidiu fazer um cursinho popular. E um projeto de educação popular voltado para as comunidades. Então, eu ajudei, né, cursinho pré-vestibular, junto com outras pessoas, um cursinho gratuito pré-vestibular, pré-ENEM, Consciência Barreiro, que é um projeto de educação popular que tanto preparou para o ENEM, como a gente conseguiu construir uma relação com a comunidade escolar também, com as comunidades do Barreiro e tal, virou um movimento social mesmo no Barreiro. E nessa pandemia a gente fez campanhas de solidariedade também, principalmente voltada às mulheres e às mulheres mães. E foi com esse acúmulo que hoje a gente teve várias pessoas acreditando que era possível mesmo uma bilheteira do metrô chegar na Câmara Municipal. Isa, a gente ouviu a Marcela dizendo da experiência dela no Legislativo Estadual, né? A Assembleia aqui sediada em Belo Horizonte. Você, nessas semanas que antecedem aí a posse do seu mandato, que será em janeiro, você está procurando entender como é que funciona a Câmara, para você não chegar lá totalmente crua? Porque é algo que assusta, né, o político de primeira viagem, ele não entender a tramitação dos projetos, por exemplo, o jogo de forças e de poder que tem naturalmente em uma casa legislativa. Como é que você está fazendo para aprender um pouquinho antes de entrar lá? Totalmente, isso é muito importante. Assim, logo depois da eleição, né, não tem descanso. A gente falou, agora precisamos descobrir como que é esse mundo da Câmara Legislativa, porque a gente, é isso, minha trajetória é de movimento social, quero ter um mandato que seja porta-voz das lutas populares lá dentro, mas a gente precisa entender como está lá. Então, a gente fez já reuniões, principalmente com a gabinetona, porque o pessoal tinha 2 mandatos já, né, o meu partido. E eram mandatos compartilhados, um mandato junto que chamava gabinetona entre Bela Gonçalves e Cida Falabella. Aí, com a minha entrada, a gente já buscou fazer reuniões também com as pessoas que são do mandato lá no partido, para a gente poder descobrir como que é e todas as articulações que a gente precisa fazer até o dia 1º de janeiro, que é a nossa posse. Vamos falar então em articulações? Vamos entrar com esse assunto aqui. Vocês estão sendo procuradas para fazer articulações, compor grupos dentro da Câmara. Vocês estão procurando também outros políticos eleitos. Como é que está sendo a sua ação, por exemplo, nesse jogo de forças para estar mais forte para a aprovação de projetos na Câmara? Com certeza, né? Como a Isa falou, acaba a eleição e o trabalho só começa, né? Então, conversei com a maioria dos vereadores, nós somos 3 do Novo, então nós dividimos, né? Cada um dos 3 procurou
um bloco ali para se apresentar, para marcar umas conversas. E essa semana já conversei com pelo menos 7 vereadores para a gente entender como está o arranjo da casa, porque dia 1º a gente toma posse e tem eleição da mesa. Então é importante o Novo, que tem uma bancada representativa, são 3 vereadores, né, a terceira maior bancada da casa, entender como vai se posicionar e também já começar a pensar nas comissões, porque as comissões são indicadas pelo presidente, né, pela presidência da casa, as comissões e os conselhos. Então, é importante conversar internamente com o partido para entender como a gente se posiciona em relação ao prefeito, se nós vamos ser independentes, se vamos ser oposição, etc., para a gente construir junto o que nós queremos, conversar com os demais vereadores e acomodar mesmo esse trabalho, né? Cada vereador tem uma bandeira principal, eu tenho a desburocratização, a bandeira da educação, e a gente ir acomodando mesmo cada um no que puder ser mais eficiente. Mas falando desse ponto aí, vocês vão ter reuniões para se decidir como vão se manifestar, né? Sim. Pensando como partido. Mas, pessoalmente, como vocês veem, por exemplo, a questão do prefeito de Belo Horizonte, né? Lembrando que o Partido Novo ele não tem uma boa relação, o governo do Estado, com a prefeitura. Sim. E quando também, na Câmara Municipal, também fez muitas críticas à prefeitura. O próprio candidato do Novo ao prefeito fez várias críticas. Então, quero saber qual a sua posição em relação ao prefeito de Belo Horizonte, como você acha que o partido deve se posicionar. Mesma pergunta depois também para a Isa. Eu acho que é importante a posição do partido ser pró-Belo Horizonte. Então, quando o prefeito tiver ideias boas, tiver um projeto importante para a cidade, que esteja de acordo com os valores e princípios do partido e com as nossas propostas, nós vamos apoiar. Não tem por que fazer uma oposição burra, uma oposição cega, que prejudica Belo Horizonte no fim do dia. Então, a postura que eu vejo que nós vamos provavelmente acabar adotando, e estou falando como Marcela aqui, não como bancada, é de independência. Então, de manter sempre o diálogo, não tem por que a gente carregar uma má relação, né, de um parlamentar anterior, dá para a gente conversar com o prefeito, entender quais são as prioridades e ver se a gente pode cooperar em várias delas, claro, sem abrir mão dos nossos princípios e valores. E o foco é Belo Horizonte. Nós temos uma cidade no pós-pandemia aí com vários desempregados, vários moradores em situação de rua. A gente tem 2 opostos, né? As pessoas precisando de emprego, de empreender, de serem olhadas, e a gente não pode, por uma disputa política, fechar os olhos para isso e atrapalhar o trabalho da Câmara, que é tão importante para resolver esses problemas aqui para frente. Isa. Então, acho assim, a minha avaliação sobre o Calil é isso, não foi um dos piores prefeitos do Brasil, até porque foi reeleito e até porque a gente partiu de um patamar nacionalmente baixo. Né? Nós tivemos muitas gestões que, inclusive, se alinharam à política presidencial de, diante da pandemia, priorizar o lucro em detrimento da vida. Então, não foi essa a postura do Calil aqui. Eu acho que isso contribuiu muito para a eleição dele em primeiro turno. Agora, nós também apresentamos alternativa, né, durante a campanha eleitoral, a campanha para a prefeitura, apresentamos a Áurea Carolina, porque nós achamos que era muito importante fazer uma campanha sem limites, né? Uma campanha que fosse de fato para o nosso povo, porque ainda predomina, mesmo na gestão do Calil da prefeitura, uma política é uma política ainda muito elitizada. Um exemplo disso que eu acho muito importante falar, diante das enchentes que a gente teve no início do ano na nossa cidade. Nós tivemos os bairros Zona Sul da cidade e que foi recuperado muito rápido. Em questão de semana estava tudo recuperado lá. Ao mesmo tempo, nós tivemos lugares como a Tereza Cristina, mais próximo de onde eu moro, do Barreiro, que demorou muito tempo para poder ter a obra da prefeitura de fato. Assim como nós temos a Vilarinho em Venda Nova, que passa ano e entra ano e sai ano e vai e enche e morre gente, e aquele problema não foi resolvido com a rapidez que problemas de pessoas que moram em situação que tem mais acessos, mais recursos têm. Então, por conta disso, por ainda achar que é uma prefeitura que ainda atende os interesses mais da elite de Belo Horizonte, nós hoje somos oposição, né? Queremos construir junto com outras parlamentares, né, lá da Câmara, uma oposição ao governo, sem absolutamente nenhuma hipótese deixar de reivindicar aquilo que for bom para o nosso povo. Vereadoras e Murilo, eu vou chamar agora a participação do nosso comentarista de política, Orion Teixeira, que tem uma pergunta para você, Isa, exatamente dentro desse contexto da relação da Câmara Municipal com o prefeito Alexandre Calil. Boa noite, Orion.
Boa noite a todos. Vereadora Isa, o debate sobre os costumes e valores prevaleceu na Câmara atual, favorecendo o prefeito Calil, que ficou sem oposição. A senhora acha que isso vai continuar? Qual é o verdadeiro papel dos vereadores e das vereadoras? Não deveria concentrar o debate e cobrar ações da prefeitura em áreas sensíveis como saúde, educação, transporte urbano, saneamento, enchentes, direitos sociais, entre outros? E aí, Isa? Não, acho que com certeza, assim, a gente buscou fazer uma campanha que pautasse muito pela vida do povo, né? Os direitos, os acessos que a gente quer que o nosso povo tenha e que hoje não tem. A gente, ao contrário disso, viu que tiveram campanhas que, inclusive, foram exitosas, que priorizou fazer um discurso vazio, um discurso de ódio, inclusive, discurso conservador, e isso perpassou a campanha, perpassou a Câmara Municipal de Belo Horizonte até o atual momento, né? Então, projetos como Escola Sem Partido, projeto, inclusive, inconstitucional, mas que foi colocado lá na Câmara para uma demonstração de força conservadora ali dentro. Então, nós achamos que isso é um equívoco, né? Mas, de toda forma, também não queremos deixar de dizer da liberdade e da emancipação que o nosso povo precisa. Então, por exemplo, quando o PSOL, na Câmara, pautou questões importantes também, como feminicídio, é uma questão que não é uma questão política muito importante também para a cidade, que toca a vida das mulheres. E que a Câmara atual conservadora derrubou, não deixou passar o projeto. Então, esses projetos nós queremos continuar também, porque queremos falar da vida concreta das mulheres negras, da população LGBT ali dentro da Câmara. Mas também queremos falar sobre direitos que nosso povo precisa ter e que não tem. E que nós queremos, principalmente, estar junto lá para poder pautar isso. Ou seja, vai propor mudança nessa pauta, nessa conversa aqui na Câmara. A gente vai fazer agora um rápido intervalo e já voltaremos com este bate-papo aí sobre desafios dos vereadores eleitos para o mandato que será iniciado em janeiro. Até já. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva, que hoje discute os desafios das mulheres que assumirão uma vaga na maior Câmara Municipal de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, formada por 41 vereadores, sendo 11 mulheres. Atualmente temos apenas 4 parlamentares. Marcela Troppe, do Partido Novo, e Isa Lourença, do PSOL, são as nossas convidadas. Marcela, eu já vou abrir esse bloco chamando novamente o nosso comentarista de política, Orion Teixeira, que tem outra pergunta e vai ser exatamente para você. Diga aí, Orion. Vereadora Marcela, já ficou provado que a diversidade decide melhor por promover a integração e a participação. Seu partido é novo, como o próprio nome diz. Ele aceitaria a filiação de pessoas negras e trans? Ontem foi o dia da consciência negra. Seu partido tem essa consciência? Ótima pergunta, né? Porque o Novo carrega essa carga mesmo de ser um partido elitista, que não comporta diversidade. Pelo contrário, acho que o fato de termos elegido 2 mulheres já é muito simbólico. E não só temos, né, filiados que pertencem ao grupo LGBTQI, né, que são negros, etc. E o partido está super aberto a debater esses temas e é justamente por isso que a gente tem que atrair a presença de pessoas que tenham sensibilidade com essa pauta, assim como eu tenho sensibilidade com a pauta das mulheres, das pessoas mais jovens, para que o debate aconteça de forma interna no partido. E como somos liberais, não tem como a gente não debater esses temas, né? Defendemos a liberdade acima de tudo, né, para todos os indivíduos. Então, quaisquer percalços sociais que a gente enfrente por falta de liberdade individual, tem que ser debatido e ela tem que ser defendida. Liberdade de expressão, liberdade individual. É um partido que tem questão fechada na união homoafetiva. Então, pode parecer que não, mas é um partido que se preocupa com a liberdade e com os indivíduos. Eu queria perguntar para a Isa, ainda dentro desse assunto, o que você acredita na sua eleição? Você acha que essa pauta que foi muito discutida nos últimos anos, questão da diversidade, questão racial, questão de gênero, você acha que isso contribuiu para a sua eleição? E eu também queria que você falasse um pouco, né, ontem, por exemplo, tivemos um assassinato de um homem negro na porta do Carrefour, no Rio Grande do Sul. Você acha que o Brasil é um país racista? Tenho certeza em todas as questões que você levantou. Eu acredito que nessa eleição teve um debate forte de votar em mulheres, mas também interseccionalizando com outras pautas. Então, acredito que não é à toa que a Duda Salabert foi a mais votada de Belo Horizonte, uma mulher travesti, lésbica,
né? Então, acho que teve isso. E também nós elegemos 2 mulheres negras para a Câmara Municipal, numa Câmara que não tinha nenhuma, né, mulher negra, desde que Áurea foi honrosamente eleita deputada federal. Então, eu acredito que as pessoas também queriam votar em uma mulher negra que compreende a vida das comunidades, que compreende a vida da periferia, que compreende o racismo no Brasil. Esse exemplo que você deu, né, de ontem, no Dia da Consciência Negra, né, a gente ter que ir para a rua, estava no protesto, a gente teve que ir para a rua para mais uma vez denunciar uma violência contra um homem negro dentro de um supermercado, João Alberto, e que não foi a primeira vez que isso aconteceu, é uma questão recorrente nessas redes. Isso demonstra como que a gente ainda tem muito para avançar, né? O assassinato do João Alberto, ele não foi nenhum despreparo, principalmente se a gente pensar que assassinatos como esse não acometem qualquer pessoa. São sempre corpos negros que são assassinados desse jeito. Então, isso demonstra que é brutal o racismo no Brasil. Não só ele existe, como ele genocida, como ele extermina vidas de muitos negros no Brasil ainda hoje. E eu acho que ter um compromisso com a pauta antirracista, ter um compromisso com dizer nós precisamos de políticas públicas estatais para a gente poder dar ao nosso povo acesso que eles não têm, dar ao nosso povo acessos que são negados historicamente, eu acho que isso contribuiu demais para que as pessoas acreditassem que não só era possível, mas como era necessário ter uma cadeira nossa lá dentro. Eu vou mudar agora um pouquinho o rumo da prosa para a gente falar de futuro em Belo Horizonte, sobretudo de um problema que é muito atual e que está desafiando a prefeitura atual, mas sobretudo desafiando a população, que é a necessidade de se gerar mais rendas e mais emprego aqui na capital. Vocês pensaram já em algum projeto que possa passar pela Câmara e promover alguma novidade nessa questão de geração de emprego aqui na capital? Eu começo com você, Marcela. Várias ideias, né? Um dos eixos da minha campanha era mais liberdade econômica e desburocratização. A gente não vai ter mais oferta de emprego enquanto a gente não tiver novos negócios surgindo na cidade. E nesse sentido, eu defendo 2 principais ideias. A gente teve a aprovação da Lei da Liberdade Econômica em âmbito municipal e agora é hora de regulamentá-la. O que isso significa? Sentar com a prefeitura e apresentar quais são as atividades que deixam de precisar de um alvará, de uma licença para funcionar. E isso pode parecer um assunto que atinge os grandes empreendedores, mas isso não é verdade. Nós temos 12 mil pipoqueiros na fila de uma licença para trabalharem de forma regular na cidade. E isso não pode mais acontecer. Essas pessoas não causam impacto negativo nenhum na cidade, só querem ganhar o próprio sustento e eles têm que ter liberdade para poderem trabalhar, ao invés de serem tratados como criminosos, né, pela fiscalização da prefeitura, porque não tem um pedaço de papel que atesta ali a autorização, o carimbo da prefeitura para trabalhar. E a segunda ideia é trazer um trabalho que eu fiz com o Guilherme da Cunha na Assembleia Legislativa, que é a Frente Parlamentar pela Desburocratização. A gente reúne diferentes entidades, associações comerciais, empreendedores, cidadãos que enfrentam gargalos burocráticos na cidade. Seja gargalo na hora de ir no BH Resolve, problemas com a própria prefeitura, problemas para abrir, para manter um negócio. E a ideia é mapear todos esses projetos junto com parlamentares, colegas. Faço até o convite aqui para a Isa, que eu falo que a pauta da desburocratização atinge a todo mundo e é pauta boa para todo mundo, para a gente fazer um esforço mesmo coletivo de simplificar, digitalizar e muitas vezes revogar decretos e leis que atrapalham a vida do cidadão comum e do cidadão que quer gerar emprego e renda na cidade. E você, Isa? Eu acho isso muito importante. Também, assim, teve, eu acho, um enfrentamento da prefeitura atual com os vendedores ambulantes, que eu acho que foi completamente errado, principalmente no contexto de tamanho de desemprego que a gente está vivendo. Então, quero estar junto aí com os vendedores ambulantes para que eles tenham possibilidade de estar na cidade gerando renda para si mesmo e renda para a cidade. E aí eu acho que através disso também a gente consegue ter mais políticas, né, de renda nos territórios, de rendas nas periferias e tal. E uma coisa muito importante que a Áurea Carolina pautou durante a eleição foi a renda básica, uma renda mínima, para que as pessoas tivessem condições de sobreviver, para que ninguém precisasse passar fome, né? A pessoa possa sobreviver. Então, a gente já viu no Brasil o quanto isso é necessário. A gente viu durante esse ano da pandemia que uma renda mínima para as pessoas é necessário e é possível.
porque foi implementada. Então, a Áurea Carolina pautou isso em nível municipal durante a eleição para a prefeitura e nós queremos dar continuidade a essa proposta. Como que a gente pode fazer para ter uma renda mínima para as pessoas, para que ninguém passe fome, para que ninguém more na rua, para que as pessoas tenham um teto, tenham o que comer e tal. E aí, a gente já viu na eleição também que isso não onera muito o Estado, isso é cerca de 2% do PIB, isso pode ser conseguido se a gente tiver um IPTU progressivo na cidade, uma política diferente, né, de taxamento do IPTU, e a gente quer também levar adiante essa proposta que já foi levantada. Murilo. Eu queria saber das duas novas vereadoras, qual é a bandeira principal, se fosse para definir aí qual a bandeira que vai ser do mandato de vocês. Claro que eu imagino que é uma série de propostas e projetos, como vocês já estão apresentando, mas se fosse para escolher uma, qual vai ser a principal bandeira do seu mandato? Ótimo. Eu defendo principalmente o feminismo popular. Então, o primeiro projeto que eu quero apresentar lá na Câmara vai chamar Absorvente para Todas as Mulheres. Porque nas campanhas que a gente fez de solidariedade com as comunidades, a gente recebeu a quantidade de mulheres que não tinham condições de ter um absorvente, de ter um item básico de higiene pessoal. E isso é motivo de evasão escolar, isso é motivo de perder dias letivos. Então, uma das primeiras coisas que a gente quer implementar lá é distribuição gratuita de absorvente. Nós queremos elaborar esse projeto para a cidade. É um projeto que já foi aprovado no Rio de Janeiro, e a gente quer aprovar aqui em Belo Horizonte também, principalmente pensando nas mulheres populares, nas mulheres das comunidades, nas mulheres que não têm acesso a um item de higiene básico. E você, Marcela? Bom, a narrativa da campanha foi toda construída nessa Belo Horizonte que não tem sonho, que não tem teto para quem quer sonhar grande aqui. E aí a nossa ideia é tirar todas essas amarras e essas barreiras que hoje a Prefeitura ou a Câmara criam para quem quer ter uma carreira de sucesso, para quem quer fazer o seu negócio crescer. Então, o foco do mandato vai ser a desburocratização e a liberdade econômica, para que a gente possa ter geração de emprego e renda, para que as pessoas possam ter emancipação financeira. Isso é importante, desde o pipoqueiro para a mulher que sofre agressão dentro de casa e pode ter emancipação financeira para sair desse relacionamento abusivo. Isso é importante para os jovens que querem um primeiro emprego. E tudo que está atrelado a essas barreiras que atrapalham o Belo Horizontino de crescer, que joga o Belo Horizontino para Nova Lima, para Belo Horizonte, para outras cidades da região metropolitana, nós queremos tirar do caminho e, é claro, com cada vez menos presença aí da burocracia na vida do cidadão. Excelente. Para a gente encerrar, Isa, quem gostou da sua conversa aqui, das apresentações que você fez de ideias e conceitos, te acha como? Você vai responder? O seu site vai continuar no ar? O site está no ar, mas principalmente nas redes sociais. Isa Lourenca, as minhas redes sociais, é só procurar e mandar uma mensagem. Bacana, e com você, Marcela? O meu, Marcela Trópia, tudo, no Twitter, no Instagram, meu site continua no ar também, Marcela Trópia. Bacana, endereço dado, muito obrigada a vocês, Obrigada. Sucesso no mandato. Murilo, mais uma vez, obrigado e até o próximo. Obrigado, boa noite, agradecer às nossas vereadoras. Obrigada. Boa sorte na caminhada. Bom, e nosso programa fica por aqui, tempo curto. Esperamos que vocês tenham gostado de saber mais sobre os bastidores e os desafios da política mineira. Semana que vem, pode aguardar mais uma entrevista coletiva interessante para preencher a sua noite de sábado. Obrigada pela companhia.